Respira. Go! Pode ir. Já? Uhum. Bem-vindos ao Ambiente-se Mais, o novo programa da rádio VWR, Virtual Web Rádio, a rádio online que vai a toda parte onde há internet. A Virtual Web Rádio ela é transmitida diretamente da Flórida, com colaboradores espalhados por todo este mundo e unidos pela internet. Sou Ana Rita. Ana Flávia. Eu sou a Marília Arruda. E esse é o Ambiente-se Mais, o seu programa sobre ambiente e sustentabilidade. Estaremos no ar com episódios novos semanalmente, todos os dias em nossas redes sociais. Participe e ajude-nos a construir esta mesa de debates, que começa hoje. O programa Ambiente-se Mais busca discutir assuntos da temática ambiental de uma forma simples e clara. O nosso objetivo é aproximar a pauta ambiental do dia a dia da sociedade. A ideia de fazer esse programa nasceu de uma conversa divertida de 3 amigas que o doutorado juntou. Estudamos um tema não muito otimista para o futuro da humanidade: alterações climáticas. Já ouviram falar? Sim, é verdade. Não só a sua avó que percebe o clima do mundo está mudando. E sim, é verdade, a humanidade tem mais do que um dedinho de responsabilidade nisso. Não, nós não somos cavaleiras do apocalipse. Somos, ao contrário, pessoas sonhadoras de um novo mundo para a humanidade. Ainda é possível mudar. Para isso, não basta sonhar, temos que partir para a ação. Nós entendemos que não se muda uma realidade sem antes conhecê-la, e é para isso que estamos aqui. Gente, nosso programa ele é dividido em 3 partes. E a primeira parte a gente vai começar agora, que é a parte do bem comum, né? Que toda semana a gente vai vai chamar um convidado, né? E ele dura pelo menos uns 20 minutos. Na verdade, hoje é nosso primeiro programa. A gente vai discutir a temática, vai ser sobre a COP26, que as últimas 2 semanas não se falou nada mais do que isso. E saber o que é que está por trás de toda essa sigla, né? O que a gente ouviu falar durante todo esse tempo e entender o que é que fluiu, o que é que não fluiu. E, para isso, a gente está recebendo hoje um convidado mais do que especial, que é nosso colega, nosso amigo André de Castro Santos, advogado ambientalista e pesquisador da área ambiental. Ele teve o prazer de participar da COP, né? E ele vai nos falar de tudo que ele viu na COP, de tudo que ele pôde observar e analisar, e também nos esclarecer um pouco o que é isso, né? Então, André, eu queria que você se apresentasse e dissesse quem é você no juízo final. Obrigado, Marília. Obrigado, Ana Flávia, Ana Rita. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. Bom, como você já fez o início da minha apresentação, eu sou advogado, eu também sou geógrafo e eu sou um grande pesquisador, né? A minha vida é pesquisar e entender melhor a questão das mudanças climáticas, das alterações climáticas e, de alguma forma, tentar contribuir. Acho que contribuir primeiro com a compreensão disso, né? Porque é um tema muito complexo, com muitas coisas diferentes envolvidas e também ajudar a construir algumas soluções, né? Então, basicamente, a minha parte no juízo final, para tentar, no mínimo, retardar um pouco essa hora, é aprender e ensinar um pouco sobre esse tema aí. Muito bem. Para começar, André, a gente ouve falar muito sobre a questão da COP, né? Das partes. Mas, afinal de contas, o que são essas partes, né? Da onde vem essa questão da COP, né? Que já está na 26ª edição, né? E que raios que eu tenho que me preocupar com os resultados da COP? O que isso interfere diretamente na minha vida, né? Tendo em vista que eu já separo meus resíduos, o meu lixo, já economizo água e torneira quando vou tomar banho, escovar os dentes, já economizo eletricidade. O que eu tenho que me preocupar ainda mais com os resultados da COP? O que isso influencia na minha vida, André? Por favor, me ajude a entender mais sobre isso. Quem são as partes? Vamos lá.
realmente. Então, COP é uma sigla que significa em inglês Conference of Parties, né? Que se a gente fosse pegar em português, acabaria sendo uma sigla muito parecida, né? Mas, realmente, é uma conferência das partes. Partes do quê? São partes de um contrato, né? As partes, na verdade, são países que, em 1992, assinaram um tratado internacional chamado Convenção das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Isso, na sigla em inglês, fica UNFCCC, que é talvez o termo mais comum, né? Então, essas siglas representam o nome desse tratado internacional, que foi assinado em 92, na Cimeira do Rio, na ECO 92, Rio 92, né? Tem vários nomes para se referir a essa conferência. E essa conferência foi a primeira grande encontro internacional de chefes de Estado para tratar especificamente sobre mudanças climáticas. Na verdade, ela não foi a primeira tinha acontecido 20 anos antes, em Estocolmo, mas essa de 92 foi muito maior, com o assunto do desenvolvimento sustentável e do meio ambiente muito mais maduro nesse debate internacional. Outros tratados internacionais, talvez menos famosos, da desertificação, da diversidade biológica, nessa conferência, mas a Convenção de Mudanças Climáticas talvez seja a mais importante, né? Ou pelo menos a que tem mais resultados hoje. Embora ela tenha sido assinada em 92, ela só entrou em vigor em 94, porque foi quando uma porcentagem definida no tratado de países ratificou esse tratado. Então, ela foi assinada em 92, entrou em vigor em 94, e é por isso que em 95 tem a primeira reunião das partes. E a partir de então, esses países que assinaram esse tratado internacional se reúnem todos os anos para definir avanços nesses acordos, né? Então, em 92, eles fizeram um acordo mais principiológico, né, com o que deu para entrar em consenso naquela época, e a partir de então, todo ano tem novas rodadas de negociação para definir o que os países podem fazer e definir também qual é o nível de ambição que eles devem adotar, quais são as ações práticas que eles devem fazer. E são negociações sempre bastante complexas e bastante lentas, né? E o que tem a ver isso com a nossa vida, né? É muito interessante, muito importante que a gente faça todas essas medidas que a Ana Rita disse, separar o lixo, economizar a eletricidade, isso tudo faz parte de uma consciência ecológica, faz parte de uma consciência ambiental, mas o que a COP faz, na verdade, é definir o que os países têm que fazer ao nível de política pública, né? Então, por que essa COP interessa para a gente? Principalmente para quem já tem uma consciência ambiental que você descreveu, né, Ana? Ela serve para a gente saber com o que os nossos governantes se comprometeram, e a partir de então a gente passa a ter instrumentos para exigir que eles cumpram aquilo. Então, no primeiro momento, por que isso interessa a gente? Antes da COP, a gente tem que pressionar para que eles cheguem lá e façam uma coisa decente, façam o que tem que fazer, se comprometam com o que tem que se comprometer, com o que a sua sociedade espera que eles façam, e a partir do momento que eles se comprometem, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que exigir, e se eles não cumprirem, a gente tem um instrumento, uma ferramenta para mais uma ferramenta de pressão para fazer com que eles adotem as medidas com que se comprometeram. Aproveitando esse gancho, André, você poderia nos falar um pouquinho mais sobre a questão do mercado de carbono e como que isso está disciplinado na COP? É disciplinado, não é? Qual que um possível futuro, uma possível projeção que você vê em relação a essa temática? Bom, o mercado de carbono ele é um dos instrumentos previstos no Acordo de Paris. Diga, Marília. Você tá mutado. É porque muita gente não percebe o que é o mercado de carbono. Você podia explicar para a gente primeiro o que é o mercado de carbono, né? E o que é que ficou resolvido na COP26, por favor. Beleza.
Bom, o mercado de carbono é um instrumento, né? Ele é uma ferramenta, ele é um instrumento econômico que ajuda os países a cumprirem as suas metas de emissão. Ele está previsto no Acordo de Paris, mas ele também está previsto no acordo anterior de mudanças climáticas, no Protocolo de Quioto. Ou seja, essa convenção quadro de 92, ela tem outros tratados internacionais que são vinculados a ela e que promovem avanços e novas ferramentas para que a Convenção de 92 seja cumprida, né? O Protocolo de Quioto é um deles, o Acordo de Paris é um novo, né, mais recente, mas os dois ainda existem. E o primeiro mercado de carbono aconteceu no Protocolo de Quioto, né, que foi o primeiro acordo internacional que definiu o que cada país deveria ter como meta para mitigação. E naquele tratado internacional, no Protocolo de Quioto, só os países desenvolvidos, só os países ricos tinham obrigações de adotar as metas de redução de emissão. Isso mudou hoje pelo Acordo de Paris, todos têm que fazer alguma coisa, considerando as diferenças de desenvolvimento e de capacidade econômica de agir, mas hoje essa é a principal diferença, inclusive, entre o Acordo de Paris e o Protocolo de Quioto. Mas o mercado de carbono ele existe já desde o Protocolo de Quioto, então não é uma novidade, né? E, basicamente, tem duas formas de ele acontecer. O primeiro, que acontecia no Protocolo de Quioto e hoje também está previsto no Acordo de Paris, no artigo 6.2, é um sistema chamado Cap and Trade, que numa tradução para o português seria teto e comércio. Ou seja, cada país tem o seu limite de emissões, e a partir do o seu limite de emissões, e a partir do momento que o país reduza mais do que se comprometeu a fazer, ele pode comercializar aquele direito que ele tinha de emitir, vender esse direito para um país que não tenha cumprido a sua meta. Então, esse é o modelo mais simples de mercado de carbono, que é o Cap and Trade, que está previsto no 6.2 do Acordo de Paris. E tem uma outra ferramenta, que está prevista no 6.4, que também tinha uma versão análoga no Protocolo de Quioto, que lá no Protocolo de Quioto chamava MDL, que basicamente são projetos que promovem uma redução de emissões, como, por exemplo, uma obra que promova uma eficiência energética ou uma usina qualquer de energia renovável. Esses projetos efetivamente reduzem as emissões de gases de efeito estufa e geram também créditos de carbono que podem ser comprados por países, e a partir do momento que os países compram esse crédito, eles abatem das suas metas. Então, embora eles não tenham reduzido o que eles prometeram, eles investiram em países que reduziram. E assim eles contabilizam no seu inventário de emissões esse abatimento, né? E o que aconteceu na COP26, na verdade, é que embora o Acordo de Paris previsse a existência desses mercados de carbono, eles ainda não eram operacionalizáveis porque não tinha regras que definissem como eles iam funcionar. Estavam definindo que eles existiam, mas sem regras para falar como ele funciona, na prática, ele não funciona. É como se você tivesse o carro, mas você não tivesse a chave para ligar o carro. E agora o que a COP26 fez foi construir essa chave, né? E a partir desse momento, esse carro, que agora tem que ser um carro elétrico, senão não é sustentável, mas agora esse carro do mercado de carbono está apto a andar, porque as regras foram definidas. Então, isso é importante também, porque o livro de regras do Acordo de Paris, ou seja, as regras que regulamentavam a forma como ele deveria ser operacionalizado, foram definidas já na COP24, em Katowice, em 2018. E o tema do protocolo de... Caramba, estou confundindo as palavras. O tema do mercado de carbono, em específico, não tinha sido objeto de consenso, nem na COP24, em Katowice, nem na COP25, em Madrid. Então, já eram 2 COPs, 3 anos, né? Porque em 2020 não teve COP, essa COP26 deveria ter acontecido em 2020. 2020 foi o primeiro ano desde 95 que não houve COP. Então, essas regras deveriam ter sido definidas já em 2019, não foram.
em 2018, desculpa, não foram, nem em 19, e agora finalmente foram. Então, isso é importante também pela própria permanência de pé do Acordo de Paris, porque muitos países condicionavam o cumprimento das suas metas e o aumento das suas ambições à possibilidade de ter esse instrumento à disposição. E agora que esse instrumento está, alguns países dizem, agora eu consigo cumprir o que eu prometi, porque quando eu prometi eu contava que ia ter um mercado de carbono, e alguns falavam, ok, eu posso colocar metas mais ambiciosas, porque eu sei que eu posso contar com esse instrumento também. André, deixa eu te perguntar, quem é que participa da COP26? Quem é que fica no blá, 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 e quem é que faz as... Eu queria que tu explicasse um pouquinho, né, para os nossos ouvintes, assim, quem é efetivamente que participa da COP26? Bom, parece que eu vou falar uma besteira, mas é um pouco verdade. Todo mundo pode participar da COP, né? A COP, ela é dividida... Bom, são muitas milhares de pessoas que participam, né? Então, sendo muitas milhares de pessoas de diversos lugares do mundo, ela é razoavelmente heterogênea também, esse público, né? Mas a COP é basicamente dividida em dois principais setores. O setor onde acontecem as negociações, que é onde os diplomatas, os ministros têm espaço de fala e onde eles negociam os detalhes do texto, ou seja, aquilo que vira uma lei internacional, que vira um acordo, um tratado internacional é definido nessas salas. Em geral, qualquer pessoa com acesso à COP pode acompanhar essas negociações, e esse ano não pôde muito, em tese por causa das restrições do Covid, porque as salas não podiam ficar muito cheias, né? Mas, em tese, os observadores têm acesso a essas salas também, em geral tem. Foi a primeira em que foi muito restrito o acesso dos observadores. Bom, enfim, é lá que os resultados que a gente mais fala da COP acontecem, são nessas salas. Os chefes de Estado se reúnem informalmente para falar de outros assuntos. Então, por exemplo, tiveram outros acordos importantes que apareceram na COP, um acordo de redução de emissão de metano, um acordo para a extinção do desmatamento. Esses acordos não estão vinculados ao NFCCC. Esses acordos não estão vinculados ao que deveria se tratar na COP. Mas os países aproveitam que eles estão lá reunidos para divulgar esses acordos que eles fazem em paralelo. Então, o acordo de metano, o acordo de desmatamento, não foram, não vínculo direto os entes políticos da COP fazem. E tem uma outra parte, que fica, inclusive, num pavilhão do lado, que é a sociedade civil e o setor privado, né? E aí você tem, ali naquela parte, tem os pavilhões dos países, eles organizam debates, propagandas também, tem empresas que estão ali. Então, nessa esse parte... povo tem voz, André? Voz e voto? Ou nem voz nem voto? Tem voz, voto não, porque no sistema da ONU só pode votar quem é filiado à ONU e só quem tem direito de voto no sistema da ONU são países, né, estados e as organizações internacionais. Então, a União Europeia, por exemplo, ela tem um voto só. Todos os países da União Europeia funcionam como um único voto, né? Funcionam como um único país nesse sistema da UNFCCC. Então, as pessoas não podem votar, mas as pessoas podem, elas pegam a mesma fila que os ministros para entrar. Faz a mesma zoada, né? Pode fazer zoada. Exato. Por exemplo, o ano passado, em um dos dias, no ano passado não, né, em 2019, em um dos dias eu fiquei na fila exatamente atrás do ministro do Meio Ambiente do Brasil. Passou no raio-x, eu passei depois. Então, assim, ele estava a centímetros de distância de mim. Eu queria ter essa sorte. Eu, no mínimo, tacava um ovo. André, e esse ano eu estava acompanhando e vi que teve uma maior participação de jovens, né, na conferência, de povos indígenas, né? Como é que você percebeu isso na COP? Assim, eles tiveram espaços para se manifestar? O que é que você acompanhou disso e percebeu? No espaço interno da COP, os espaços de manifestação são muito restritos, é muito rígido. Eu entendo que isso tem um ponto negativo e um ponto positivo, né? O ponto negativo é porque isso mostra alguma organização
e o fato de que se virar bagunça, e eu até acho que tem que ter um pouco de bagunça, mas assim, se virar muita bagunça, o que vai acontecer é que os chefes de Estado param de ir, né? E essa ferramenta, aqui é a COP, uma ferramenta importante para o avanço das negociações internacionais sobre mudanças climáticas, perdem força. Então, eu entendo que tem que ter ali algum limite de organização. Então, os espaços de manifestação, de barulho, etc., são muito reduzidos na parte de dentro. Mas, especificamente em um dos pavilhões do Brasil, né, o Brasil estava com o pavilhão da Sociedade Civil, o Brasil Climate Action Hub, e um outro pavilhão que era o oficial, né, era do governo federal. Você pode imaginar que no governo federal não tinha espaço nenhum para nenhuma dessas, nem jovens, nem ninguém. Só empresas que pagaram para estar lá tinham espaço para falar. Agora, no Climate Action Hub, lá sim, foi bem heterogênea a participação, né? Então, eu tive a oportunidade de conversar com jovens, com lideranças indígenas jovens, com lideranças indígenas da periferia de São Paulo, né? Então, dentro dos estandes, conforme esses jovens são convidados a participar, eles têm um espaço bem interessante e bem aberto, assim, bem sem restrições, sem censura, para falar o que eles quiserem, né? Pelo menos no espaço do Brasil Action Hub, que foi onde eu fiquei a maior parte das minhas horas, eles tinham bastante espaço de fato. E assim, eles cruzam corredores com ministros, né? Então, assim, eu acho que, assim, embora não seja o ideal, é um dos poucos espaços em que a classe política fica literalmente misturada com a sociedade civil. Eu acho que isso é uma oportunidade interessante, né? Que a partir do momento que eu participei de um treinamento de uma ONG chamada Engaja Mundo, que a gente deu uma aula para eles sobre o que era a COP, como as coisas funcionavam. Isso deixou esses jovens muito mais preparados para chegar lá e saber o que fazer, né? Então, eu acho que essa é uma maturidade que está sendo alcançada também. Os jovens estão mais engajados, o efeito Greta faz. Embora a Greta não represente a maioria dos jovens, né? Porque a maioria dos jovens são pobres e periféricos e pretos, enfim, né? A maior parte dos jovens são assim, isso demograficamente. Então, a Greta não representa no discurso, sim, mas ela não representa fisicamente esses jovens, né? Mas o efeito Greta é interessante, porque muitos jovens que não se acostumam, não prestavam atenção nisso, passaram a prestar e se interessaram mais em ir. Eu acho que daí reflete também como a quantidade de jovens que estava lá. Mas eu acho que os espaços para eles falarem, principalmente nos espaços de negociação, esse é um dos pontos que as COPs precisam aprimorar, hein? André, eu achei interessante porque eu vi uma fala sua esses dias, ontem, na verdade, e você falou em relação à presidência da COP. Para mim foi uma surpresa, porque eu não sabia que a presidência mudava, né? E você falou que existia... eu queria que você falasse um pouco dessa questão da presidência e das decisões. O que é que isso tem a ver, né? É porque a presidência da COP é sempre do país sede, né? Então, esse ano, a presidência da COP era do Reino Unido, né? Então, foi um ministro, uma pessoa do governo que foi indicada pelo Boris Johnson, que é o chefe de governo do Reino Unido, né? Primeiro-ministro, que foi designado a isso. A COP de Madrid, essa é uma peculiaridade, né? Porque a presidência foi do Chile. A COP deveria ser no Chile, e 3 meses antes o Chile disse que não, teve uma convulsão social lá, né? O Chile avisou a ONU que não teria condição de receber, de hospedar a COP, e Madrid, a Espanha, se prontificou a organizar, mas a presidência permaneceu sendo do Chile. Isso acontece porque as COPs, quando elas transitam, né, elas não é absolutamente bem definido isso, mas o mais comum é que ela sempre transite entre os continentes, né? Então, teve a COP da América do Sul, em 2019, porque, embora tenha sido em Madrid, foi uma presidência chilena. Era para ter sido no Brasil, né? O Brasil ia sediar a COP, e aí, quando o Bolsonaro foi eleito, o Brasil abriu mão, o Chile se prontificou, então manteve na América do Sul. Agora foi uma COP europeia, a próxima vai ser uma COP africana. Então, a presidência da COP ela é muito importante porque, além de organizar
os trabalhos, né, de ser ali o mestre de cerimônias, tem um trabalho de bastidor muito importante também, porque é a presidência que sempre propõe os textos que vão para debate. Então, o primeiro texto, então, o que acontece? Na primeira semana, eles já têm um processo de negociação que acontece ao longo do ano, que a gente nem fica sabendo. Isso acontece especificamente em Bonn, na Alemanha, que é a sede da UNFCCC, do secretariado da UNFCCC. E, a partir daí, eles fazem as negociações, e depois de alguns dias, isso aconteceu na terça-feira da segunda semana da COP, a presidência propõe uma minuta, um rascunho do que seria o texto, e a partir desse texto que as negociações prosseguem. E aí os países vão falando o que concordam, o que não concordam. Teoricamente, a presidência vai anotando tudo, e numa segunda rodada ele apresenta um novo texto que deve já contemplar todas as vontades que foram manifestadas. E assim vão tendo rodadas. Então, é muito importante, a força política da presidência é importante para que o texto que ela propõe seja respeitado e não desidratado ao longo das negociações. E, obviamente, que a força política do país que está lá faz diferença. Né? Infelizmente, faz diferença. O sistema da ONU, ele é um sistema em que cada país tem um voto, mas a gente sabe que, na prática, tem votos que valem mais do que os outros. Né? Então, nesse caso aqui, a COP26, ela estava para ser um fracasso, até que, faltando 3 dias para acabar a COP, o Boris Johnson, que já tinha voltado para a Inglaterra, voltou para a Escócia para dar um chacoalhão no pessoal lá e falar: escuta aqui, sério que vocês vão sair daqui de novo, sem nada resolvido? Vocês não têm vergonha do que está acontecendo? Ele fez um discurso bem forte. O fato de ter sido o primeiro-ministro do Reino Unido a fazer isso teve muito mais força do que se fosse, talvez, o presidente do Chile, ou o que será o presidente do Egito, e assim por diante. André, e uma coisa, né? As alterações climáticas ou mudanças climáticas, como a gente fala no Brasil, elas estão muito relacionadas ao nosso modo de vida, né? Que usa muito combustíveis fósseis e libera muito esses gases para a atmosfera, né? Isso a gente deveria ter iniciado o programa explicando sobre isso, né? Porque é uma questão muito mesmo do nosso comportamento pós-revolução industrial, né? Que nos leva a esse momento que a gente chegou de aumento da temperatura. Atualmente já é unanimidade entre os cientistas, né, que a gente já aumentou a temperatura aí em mais de 1 grau, né, em comparação à era pré-industrial, né, 1750. Então, quando a gente fala dessa necessidade de fazer cortes, né, das emissões de combustíveis fósseis, como é que foi essa discussão, né? Porque falam muito em 1,5 grau, né? Pelas metas que os países apresentam, né, nos seus compromissos, é possível alcançar esse 1,5 grau até 2030? Ou já é uma causa que você como estudante da área, pesquisador, já vê assim como muito difícil de se alcançar e que, de acordo com algumas fontes, dizem que a gente, se mantiver essas metas atuais, a gente já vai aumentar mais de 2 graus, né, a temperatura. Então, como é que foi isso na COP? Esse talvez seja o ponto, no fim das contas, a gente chega sempre nisso, né? Esse é a ponta do funil. Tudo que a gente fala de mercado de carbono, financiamento, perdas e danos, tem uma série de termos de juridiquês aí também que são muito falados, né? Mas no fim das contas tudo isso serve para que a gente evite o aumento de 1,5 grau. Como você disse, né? São as atividades humanas que emitem os chamados gases de efeito estufa que levaram a gente a essa situação perigosa de aumento de temperatura. Os cientistas do IPCC, que é o painel intergovernamental da ONU para as mudanças climáticas, eles fazem uma série de fugiu o nome. Previsões, modelos, uma série de modelos que conforme aumenta... Cenários, né? Exatamente. Por meio de modelos, eles conseguem prever cenários, eles vão colocando ali quais são
conforme aumente o número de emissões, aumenta a temperatura, e o que esse aumento de temperatura resulta no território? Uma série de coisas, né, resulta no território. Sim. Aumento do nível dos oceanos, aumento da intensidade de furacões, chover em lugar que não chovia, ter seca no lugar onde não tinha seca, enfim. Então, uma série de coisas esses cientistas preveem. E o que a ciência alcançou hoje é que o aumento de 1,5 graus da temperatura em relação à era pré-industrial é o último patamar seguro. A partir daí, o clima já pode entrar num sistema de desajuste tão grande que passa a ser muito difícil até prever o que vai acontecer. Os cenários que decorrem dos modelos já entram numa grande situação de incerteza. E aí, o Acordo de Paris, ele coloca como meta de todas as ambições internacionais, né, que se mantém 2 graus. Aí você vai pensar, mas 2 graus não é nada, né? Eu estou aqui com 16 graus, passou para 18, nem senti. No seu quarto pode ser que não faça nenhuma diferença. Agora, imagina a quantidade de energia que tem que colocar no planeta inteiro para aumentar 2 graus. Aí essa energia toda, né, que fica presa perto na atmosfera por causa dos gases de efeito estufa, que absorvem essa energia, que causam toda essa desregulação climática. O clima é sempre caótico, mas a gente entendeu mais ou menos como ele funciona. A partir do momento que você coloca novos ingredientes nesse caldeirão, a forma como ele se comporta passa a ficar um pouco imprevisível. Falando especificamente sobre a COP, o que acontece, então? Em Paris, o acordo falava de 2 graus, com os melhores esforços para alcançar 1,5 graus. Hoje, o relatório que o IPCC lançou em 2021 mostra que, de fato, assim, passar de 1,5 graus é muito prejudicial. E esse resultado científico pressionou Meta até 2050, né? Exato. É manter a temperatura do planeta abaixo de 2 graus para sempre, de 1,5 graus para sempre, porque se passar, né, as metas de ano, elas são em relação à redução de emissões, não de temperatura. A temperatura tem que ficar sempre abaixo de 1,5 graus, porque esfriar o planeta é muito mais difícil. Né? André, deixa eu te perguntar. Então, assim, pelo que eu andei pesquisando, os maiores responsáveis pelo aquecimento, nessa ordem, Estados Unidos, China, União Europeia, Rússia, Índia e Brasil, né? E aí, agora, nessa COP26, eles começaram a falar de eliminação, né, dos combustíveis fósseis do uso de carvão, depois da eliminação progressiva do uso e sem restrição, que foi um pedido sem dúvida, um dos maiores poluidores, né? Está nesse rol. Então, assim, afinal de contas, o que é que ficou decidido em relação a isso, né? Esse foi talvez um dos pontos mais complicados da COP, né? Porque pela primeira vez os combustíveis fósseis foram mencionados literalmente como um problema, né? Eram sempre os gases de efeito estufa, e pela primeira vez os combustíveis fósseis já é sabido há muito tempo que são eles os principais causadores, né, das emissões, mas pela primeira vez eles apareceram no acordo. E na primeira minuta que a presidência da COP ofereceu, né, propôs, estava lá a eliminação dos combustíveis fósseis até 2050, se eu não me engano. Isso aí já foi prontamente rechaçado, e isso foi sendo enfraquecido ao longo dessa semana, desses dias, entre essa primeira minuta e o texto final, e o eliminar definitivamente reduzir aos poucos. Então, você percebe que é um termo que faz muita diferença, né? E assim, Marília, a gente tem que lembrar também que é o seguinte, quando a gente aponta o dedo para a China e aponta o dedo para a Índia, a gente tem que entender que esses países estão produzindo coisas que estão sendo consumidas nos países ricos, nos países industrializados.
Então, isso o que aconteceu ao longo principalmente na segunda metade do século XX, foi uma transferência das tecnologias poluidoras e emissoras dos países ricos para os países pobres. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender quem está consumindo essa. Porque quando a gente pega e vai no shopping aqui em Portugal e compra uma blusa de 4 euros na loja, isso necessariamente vai ter uma porrada de emissões e trabalho escravo, porque não dá. Não tem como não ser. Não tem como não ser. Então, a partir do momento que a gente, né, no nível de estudo que a gente alcançou, a gente tem que saber que a partir que você compra uma roupa nessas lojas, você está contribuindo com esse tipo de coisa. Então, é importante a gente entender que, assim, apontar o dedo para a China e apontar o dedo para a Índia, você tem que entender o contexto por que eles estão fazendo isso. São países que foram colonizados até o século XIX, são países que, enquanto os países da Europa estavam se desenvolvendo, se industrializando, etc., o pessoal lá estava apanhando para trabalhar em fábrica, em alguns lugares ainda estão. Então, assim, só para relativizar, porque parece que a Índia é a grande vilã desse momento, e ela está tentando se desenvolver, né? Com a tecnologia que ela tem à disposição. Com a tecnologia que ela tem à disposição. O que é muito diferente de quando a gente coloca o Brasil como vilão, que emite por desmatamento. Isso é completamente diferente. Percebe? Então, assim, só para relativizar um pouco as culpas. E só para pegar o gancho, André, do que você está falando, da complexidade, né? Que a China também está nesse processo de transição, né? Transição energética, né? E só por ela ter diminuído ali, fechado algumas termoelétricas a carvão, isso já impacta diretamente na produção de fertilizantes. E adivinha, ele é um grande produtor de alimentos mundial, mas ele precisa de fertilizantes, e esses fertilizantes, na maioria das vezes, vêm em grande parte da Índia, da China, né? Então, o impacto disso, né, só o impacto da pandemia, já dizem que teve uma desaceleração na produção, já dizem que vai impactar o fornecimento de fertilizantes e agrotóxicos, né, e outros produtos para a safra desse próximo ano do Brasil. Então, isso já vai trazer mais inflação. Então, as coisas são muito interligadas e complexas, né? Exatamente. Essa é uma questão tecnológica, né? Assim como a gente vai precisar de novas tecnologias para gerar energia, a gente vai precisar de novas tecnologias para produzir esses componentes químicos, né? Ou a gente vai aprender, a gente quanto humanidade, né? A gente vai aprender a exercer essas atividades econômicas agrícolas com outros produtos ou sem eles, enfim, alguma inovação vai decorrer disso, né? Agora, essa questão do carvão, que é muito cara a China e a Índia, a pergunta é simples. Por que hoje a Europa praticamente não queima carvão? Porque eu queimei outros cantos, só a Flavinha aqui. Porque acabou. Porque ela queimou tudo que ela tinha. Basicamente é isso. Então, assim, os outros países que têm falam, peraí, você não queimou tudo que você tinha, agora é a minha vez. Então, assim, essa relação entre proteção do meio ambiente e direito ao desenvolvimento, ela acontece desde 72, que foi a primeira conferência pioneira do clima. E ela vai acontecer essa disparidade. Sistema, né, André? Exato. Enquanto esse sistema existir, essa questão vai acontecer. O que acontece? Por que a China, então, está numa transição? Porque ela tem dinheiro, ela tem capacidade de produzir tecnologias novas ao mesmo tempo que usa as velhas, e ela vende a tecnologia nova. Então, se você for ver das torres eólicas que estão sendo instaladas no Brasil, que estão instaladas no mundo todo, talvez, acho que eu não estou errando muito, talvez 20% seja produzido na China. O que é meio louco, porque essa é uma estrutura de energia eólica que é produzida numa fábrica movida a energia a carvão.
Mas, enfim, essa é uma outra... a gente começa a outra entrar coisa num que eu queria negócio te sem fim. perguntar em relação, né, aos financiamentos das medidas para evitar o aumento de temperatura nos países em desenvolvimento, que os países desenvolvidos, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, se comprometeram a dar 100 bilhões de dólares até 2025. E aí os países em desenvolvimento, eles ficaram um pouquinho descontentes com essa história, né? Porque falaram que o financiamento por parte desses países ricos, que é o que você acabou meio que de falar, eles não diminuem essas perdas e danos, né? Que já são sentidas nas mudanças do clima em toda a história que a gente vem acompanhando. Eu queria que se tu pudesse falar um pouquinho em relação a isso, né, sobre esse financiamento, que também foi um ponto de discussão na COP bem forte. O financiamento, na verdade, ele foi prometido pelos países ricos pela primeira vez em 2009. E eles disseram que até 2020 eles iam colocar lá 100 bilhões anuais nos países em desenvolvimento. E esse dinheiro não chegou. E aí você vai colocar um monte de... Tem as explicações porque esse dinheiro não chegou, né? Uma delas era o fato de que esses países mais pobres têm um nível de corrupção muito alto, o que é verdade, e os países desenvolvidos não se sentiam confortáveis de simplesmente colocar esse dinheiro na mão dos governos. O Fundo Amazônia, por exemplo, foi uma forma que a Noruega encontrou, junto com outros países, de colocar dinheiro na preservação da Amazônia sem que esse dinheiro passasse pelo governo. O governo não podia encostar nesse dinheiro, né? O dinheiro entrava pelo BNDES e, a partir de então, ele era investido em projetos na Amazônia. Bom, esse fundo foi extinto hoje, mas esse foi um mecanismo, por exemplo, em que a Noruega conseguiu cumprir um pouco do que cabia a ela nesse compromisso, né? Mas poucos países fizeram isso. E o que está acontecendo agora, na verdade, é que a adaptação ficou mais importante do que a mitigação até. Porque tem países que estão sofrendo já diariamente as consequências das mudanças climáticas. Então, eles precisam de dinheiro para se adaptar, né? Então, ela ficou um pouco mais emergencial ainda, né? Ou seja, essa meta de financiamento era para ter sido cumprida em 2020, não foi. E aí os países falaram, eles no final da COP, né, no Pacto de Glasgow, que é o documento final que foi resultado da COP, está lá que esse compromisso vai ser alcançado até 2023. Alguns puxaram a corda até 2025, outros tentavam puxar a corda para ontem, mas o fato é que o que aconteceu foi 2023. E o desafio para esse financiamento acontecer é justamente ter as garantias de que, quando esse dinheiro chega na mão desses países, que eles não têm nenhuma estrutura nem para receber esse dinheiro, né? O que eles vão fazer com isso? Porque é muito possível que esse dinheiro chegue em ilhas do Pacífico e eles nem saibam o que fazer, porque não tem tecnologia para usar esse dinheiro. Ah, beleza, eu preciso fazer aqui uma dragagem para o avanço do mar. Essa máquina lá não existe. Não é só levar dinheiro, percebe? Tem que levar tecnologia. Então, a questão e aí uma outra parte do financiamento é que países, e o Brasil adota essa postura desde 2019, não era comum que o Brasil adotasse, mas outros países emergentes sim, né? O fator de emissão, a fonte de emissões do Brasil é desmatamento. Então, não é tanto dinheiro assim, né? Fazer uma transição energética é muito mais caro do que evitar desmatamento. Então, a Índia precisa do financiamento para reduzir as emissões, o Brasil não. Desculpa, então a grande resistência dessa transição energética, né, de energias renováveis e tal, seria essa questão, então? Não é só isso, né? Eu acho que a transição energética ela vai acontecer conforme a disponibilidade dos fósseis acabe também, né? Então, a transição energética vai acontecer por mudanças climáticas ou não. A questão é que a questão climática impõe uma aceleração nessa transição para que, enfim, o sistema climático não entre em colapso.
A questão é levar uma tecnologia que produza uma energia em quantidade suficiente, com uma qualidade suficiente. Tem uma outra questão importante. Essas energias renováveis, elas são intermitentes. Não venta toda hora, não faz sol toda hora. Então, você basear toda a dependência de energia de um país em vento e sol não é seguro, né, do ponto de vista da segurança energética mesmo. E o carvão, de fato, você tira ali da terra, você prospecta, guarda e vai queimando aos poucos, né? A hidrelétrica permite que a gente faça um pouco isso, né? As hidrelétricas, os reservatórios das hidrelétricas são baterias. O que se reserva numa represa é energia potencial, né? Então, Gente, eu queria só partilhar aqui um minutinho de orgulho do Ceará, que eu estou nesse momento aqui, que o Ceará foi o primeiro estado aqui para fez um hub de hidrogênio no Porto do Pecém, porque aqui no Ceará a gente tem sol e vento praticamente o ano todo, André. É raro e é interessante, porque outro dia eu estava assistindo uma palestra e as horas que faltam, por exemplo, o sol tem muito vento. Então, eles meio que se casam muito bonitinho, entendeu? Eu fiquei muito orgulhosa de saber que o Ceará está nessa posição. Eu não sei, eu queria que se você pudesse falar um pouco como é que está Portugal, outros países, assim, em relação a isso. Bom, Portugal também, né? Portugal, na maioria das decisões, ele vota junto com a União Europeia, né? Então, as decisões, a adesão de Portugal é muito mais nos acordos paralelos ao NFCCC do que nos próprios acordos vinculados à Convenção do Clima, né? A União Europeia permite que os países sejam dissidentes, então, se a União Europeia se compromete com alguma coisa ou pretende votar a favor de alguma coisa, é possível que os Estados-membros da União Europeia votem de maneira dissidente. Eu não lembro em caso de mudanças climáticas, isso ter acontecido, algum país não ter acompanhado o voto da União Europeia, eu acho que sempre aconteceu. Mas Portugal, em todos esses tratados internacionais que aconteceram paralelos, né, o do metano, do desmatamento, e um que foi menos falado no Brasil também, porque tem mais a ver com os países ricos, que é a Breakthrough Agenda, né? Agricultura, transporte terrestre. Portugal se comprometeu a investir nessa agenda também, que é basicamente uma agenda tecnológica, né? Então, todos os tratados paralelos à COP, Portugal se comprometeu também. E é interessante que, além disso, né, Portugal entra a NDC, é o documento por meio do qual os países, as partes da convenção, colocam quais são os seus compromissos, né? Portugal não tem uma NDC, porque a NDC é da União Europeia, né? Então, a parte de Portugal está diluída na NDC da União Europeia. Mas Portugal coloca instrumentos, coloca compromissos para a comunidade internacional que não são vinculantes no sentido da ONU, né, mas são importantes, e é relevante o fato que Portugal foi o primeiro país a se comprometer a se descarbonizar, isso que significa uma compensação total, né, o mesmo que tanto que Portugal recupera de carbono e o quanto ele emite, o balanço é zero, alcançar essa neutralidade carbônica até 2050. Outros países já prometeram isso, mas Portugal foi pioneiro nessa promessa, né? Então, Portugal, por exemplo, também se comprometeu no Pacto de Florestas, né, de desflorestamento. Portugal não é o caso, né? Portugal não é um país que tem problemas com isso, mas como ele participa desse mecanismo? Não comprando produtos agrícolas que vêm de áreas de desmatamento. Então, quando os países não têm floresta, a parte deles nesse acordo é se comprometer a não investir nessas atividades. A mesma coisa dos combustíveis fósseis. A extinção dos combustíveis fósseis, no fim, ela foi assinada por 11 países só. Nenhum deles dos grandes produtores. Só um grande produtor assinou esse tratado, que foi a Dinamarca. Portugal, que também não por acaso a Dinamarca é um dos países que mais investe em energia eólica. Portugal também assinou esse tratado, mas no fim das contas é de não investir em poços de petróleo em outros países, né, porque Portugal mesmo não tem muitas reservas, acho que não tem nenhuma talvez,
reservas de combustíveis fósseis, talvez tenha alguma coisa de gás natural. Mas é não investir nisso, né? Não extrair nisso, mas pode investir na extração em outro país. Amigo, então, para a gente fechar esse primeiro quadro e a gente já correr para o subquadro aqui, que a Ana Rita vai te fazer um ping-pong, eu queria saber, então, a COP foi um sucesso ou foi um fracasso? Depende para quem você pergunta. Vamos lá, então. Eu queria que você focasse um pouquinho no Brasil, se foi um sucesso ou um fracasso, e no resto do mundo, né? Foca um pouquinho no Brasil e no mundo, porque eu acho que o Brasil tá ruim de cena. Sim, Marília. A COP acontece todo ano por um motivo. É muito difícil ter avanço, né? Então, os avanços eles são lentos, mas eles têm que acontecer sempre, né? É muito difícil a gente ter, são raras as COPs, a de Paris é um exemplo, a de Kyoto também é outro exemplo, né? Que são as COPs que tiveram os tratados, né? O protocolo e o Acordo de Paris. Mas é muito raro que a gente tenha COPs com avanços em muitas frentes diferentes, até porque não dá tempo, né? Então, as COPs elas entram para definir alguns temas específicos, né? O principal tema que ela precisava resolver, ela resolveu, que foi a questão dos mercados de carbono, porque sem os mercados de carbono, toda a ambição a partir da COP27 seria muito prejudicada. Então, essa lição de casa, que era o mínimo, aconteceu. Então, desse ponto de vista, foi um sucesso. A sensação de fracasso é pela sensação de que a gente sente que poderia ter sido mais, né? E isso decorre principalmente do fato de que os combustíveis fósseis, por exemplo, foi uma formação de texto que foi perdendo força ao longo dos dias, né? Então você sente que ainda tem muita corrente contrária. É muito difícil. A COP de Madrid, por exemplo, ela foi um grande fracasso porque ela não fez de qual é o sucesso das próximas COP vai mudar, né? Então, eu acho que, assim, é muito reduzido falar foi um sucesso, não foi um sucesso. Para os países insulares, foi um desastre. O sistema de perdas e danos não foi aprovado, então assim, se acontecer uma enchente por causa das mudanças climáticas, que eles percam tudo, eles não têm direito à indenização, isso não foi um avanço, e ainda continua sem um compromisso firme de que vai alcançar 1,5 graus. Então, se você pergunta para um país insular, ele vai falar, foi um desastre. Mas, no geral, na média, não foi tão ruim assim. Dá a sensação de que podia ter sido melhor, mas acho que o mínimo foi feito. No caso do Brasil, o Brasil deixou de ser um obstrutor, né? O mercado de carbono não saiu em Madrid muito porque o Brasil não cooperou. Isso eu senti conversando até com pessoas que estavam mais presentes nas negociações, né? Essa nova gestão do Ministério do Meio Ambiente agora deixou os diplomatas respirarem. A parte técnica da diplomacia do Brasil pôde fazer o que ela sabe fazer, né? O ministro anterior não permitia que ele delimitava completamente quais eram os limites, né? E os diplomatas tiveram um pouco mais de liberdade para negociar. E o destravamento do protocolo do mercado de carbono no penúltimo dia, ele decorreu de uma proposta do Brasil. E o fator interessante é que o Brasil não foi o porta-voz dessa proposta, foi o Japão, porque o Brasil estava com uma crise bizarra de credibilidade. Porque se o Brasil apresentasse a proposta, talvez ela não passasse, porque o Brasil está queimado. Yeah. Então, o Brasil passou ao Japão, numa coalizão, mas a proposta que destravou o mercado de carbono foi do Brasil, que é interessante porque a gente recupera o protagonismo que sempre tivemos. Mas não, isso é um pouco, ainda ficou prejudicado e, de fato, talvez só tenha dado certo porque quem levou isso adiante foi o Japão. Mas, enfim, eu acho que a gente não tem muita esperança de avanço durante essa gestão do governo federal, mas, assim, em Madrid foi pior, né? Só vai voltar a ser bom mesmo quando tiver outras diretrizes, né, que vêm de Brasília para negociação. Então, assim, mas já André, foi menos pior. A gente quer te agradecer muito, né, essa participação, desse bem comum, dessa partilha de conhecimentos. E a Ana Rita agora vai ficar com um outro quadro contigo,
que é o Tá bem. ping-pong. Vai, Ana. Então, André, você mostrou aí na sua fala, né, que o assunto é complexo, tem muita coisa para se discutir, né? E realmente uma COP é pouco, né? Imagino, são 2 semanas de discussões, mas imagino que ainda assim seja pouco tempo para tanta demanda, né? Demandas globais, demandas de países desenvolvidos, em desenvolvimento, né? Dá para presenciar ali forças divergentes, né? Imagino cada país tentando defender seus interesses e é difícil mesmo alinhar esses interesses, né, e em busca de um futuro comum, né, porque na verdade é isso, né, na verdade o que a gente tem que primar é pelo futuro comum da humanidade, né, mas essa conciliação de interesses ela é muito difícil, né, e aí a gente tem esse quadro que é o ping-pong e eu vou falar uma palavra e você fala o que vem em mente, tá bom? Queria que você falasse um pouquinho a primeira palavra, né? Na verdade é uma frase, que é quem foi a personalidade da COP, na tua opinião? Eu acho que a personalidade da COP foi o Boris Johnson, porque ele foi importante, né? Ele realmente ajudou a destravar. Mas eu acho que também o John Kerry, que foi o enviado O dos Jim Estados Unidos. Carrey ou o John Não, Kerry? quase. Um que é um pouco menos engraçado. O outro fez o mentiroso, né? Confundir com ele é meio complicado. Mas, enfim, eu acho que o Boris Johnson foi muito importante e os Estados Unidos e a China também se aproximaram, né? Então, os representantes dos Estados Unidos e da China também têm um destaque que vale mencionar aqui, porque eles foram importantes. Fiquei um pouco em cima do muro. Você pediu um, falei 3, mas acho que é por aí. Não, bem interessante. E relacionado ao futuro, o que é que a gente pode esperar do futuro? Na tua concepção, tu é mais otimista, mais pessimista? Como é que você encara esse Depende. futuro? Cada dia eu acordo de um jeito. Eu acho que é perigoso. Eu acho que a gente não está num bom caminho, mas eu ainda acho que é possível. Então, eu vou de novo ficar um pouco em cima do muro, porque assim, é difícil, né? Se eu soubesse essa resposta, eu vendia caríssimo. Para vocês eu não ia vender, não. Enfim, Mas 10% para a gente, André. tá bom, combinado. Mas é isso, eu acho assustador, mas é possível. E para finalizar nessa mesma questão de futuro, né, qual seria um sonho assim para que as questões ambientais fossem melhor delimitadas, né? O que você acha assim que teria que acontecer, né? Algo que poderia nos levar a um caminho melhor, né? A um futuro mais digno para a maioria da humanidade. Eu costumo ser um pouco distópico quando a gente fala disso, porque eu acho que assim a gente aprende na dor mais do que de qualquer outra forma. Então talvez a gente precise alcançar o colapso e assim uma parcela grande da humanidade ser dizimada para falar, ok, olha só, não dá para continuar assim, não dá para fazer assim, né? Então o meu sonho é que as coisas estão, não está fácil, mas é possível que a gente, em algum momento, entenda os sinais, né? E não é só a gente, né? É quem tem a caneta pesada na mão, entenda os sinais para que... E outra, né? Isso é uma coisa importante, porque parece que eu estou transferindo a responsabilidade. Ter a caneta pesada na mão, na maioria dos países, isso é um sistema democrático, né? Então, assim, quem está com a caneta na mão decorre muito do que a gente fez, né? Do que a gente votou. Então, quando eu digo que atender aos sinais é eleger pessoas que tenham o meio ambiente como prioridade, né? Acho que é assim que as coisas, de fato, vão mudar lá na ONU. Porque quem está lá na ONU foi eleito pelas pessoas, no final das contas. E, no final das contas, são nossos representantes, né? E a gente tem que se preocupar muito com quem a gente está colocando, né? Exatamente. Isso é muito importante. André, eu gostaria de te agradecer muito por essa
participação no nosso primeiro programa. Foi realmente muito, muito bom, né? Conseguiu esclarecer muitas dúvidas que nós mesmos, como estudantes da área, ainda temos, né? Imagino para as pessoas que nunca ouviram falar sobre essa temática, acredito que tenha também elucidado, tirado muitas dúvidas, né? E falar de um tema que é realmente um tema recorrente para a nossa sociedade, né? E muito importante de ser debatido. Eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente vai absorvendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? E vai mudando ali o seu comportamento, né? Com questão de saber o teu papel, né? Saber o papel de cada um, né? Nesse mecanismo de alterações climáticas, saber de quem cobrar também, né? Então, gostaria muito de te agradecer, né, em nome do programa Ambiente-se Mais. Eu acredito que a gente cumpriu aí um pouquinho da nossa proposta, que era esclarecer o que é essa COP, né? No ano que vem, a próxima COP será na África, que você falou, né? Então, a gente vai novamente contar com sua participação ano que vem para falar novamente sobre a COP, né? Tendo em vista que você é um participante assíduo das COPs. Isso nos orgulha muito. Sempre que você quiser trazer uma temática que a gente possa discutir aqui, sinta-se à vontade e a casa é nossa. Fique ambientado. Ótimo, muito obrigado. Foi realmente um grande prazer, foi uma ótima maneira de passar essas horinhas, afinal, né, eu estou com os meus amigos, então isso também é uma grande satisfação. E agradeço essa porta que vocês deixaram aberta, eu vou mantê-la aberta. Espero voltar outras vezes. E sempre que vocês acharem também que eu posso ser útil, é só mandar o zap. Gratidão, André. Brigadão. Até a próxima, querido. Valeu, gente. Obrigado. Então, gente, lembrando que só uma coisa, eu tô sem câmera, virei Joseph Lemos, porque a internet aqui tá super instável. Se eu ligo minha câmera, cai tudo. Tchau, André. Vai com Deus, querido. Então, vou continuar o resto do programa assim, senão não vai ter muito bem programa para mim, não. Então, agora passo a palavra à Marília. Ô, amiga, mas o bom disso, eu disse até a Joseph, eu printei aqui uma coisa e mandei para ele, dizendo que ele é onipresente. Exatamente. Olha, menina, foi ótimo essa conversa com o André, eu me senti agora especialista em COP26. Maravilhoso. Ó, a segunda parte do nosso programa, a gente vai falar do quadro O da Odesse. E esse quadro é um queridinho também, principalmente para mim, porque a gente vai falar sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que preenche, né, a Agenda 2030, né, da Organização das Nações Unidas. Ele foi aprovado em 2015 por 193 membros, né? Membros e países, enfim, que são os países. É um resultado conjunto dos governos e cidadãos de todo mundo, né, para esse novo modelo global e acabar a pobreza, promover a prosperidade, bem-estar de todos. Então, assim, hoje no ODA ODS, a gente vai falar a respeito do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13, porque, já que a gente está falando da COP, né, tem total relação, que é a ação climática com o objetivo de adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos. Com ações como... Ana, eu passo a palavra para você, Ana Rita. Então, uma das principais metas, né, para atender a esse ODS, já foi falado há pouco aqui no programa, né, que é a questão do financiamento, né? Esse financiamento dos países né, para os países em desenvolvimento, que são os países que são mais vulneráveis, né, às alterações climáticas, né, que, na verdade, trata-se de um compromisso assumido por esses países desenvolvidos, que são membros, né,
da Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, né? E ele tem essa meta de mobilizar conjuntamente 100 bilhões de dólares por ano, né? Que corresponde no português europeu a 100 mil milhões de dólares, né? A partir de 2020. E aí, a partir de fontes variadas, né? Para atender esse montante, né? Esse dinheiro, como eu já havia falado, ele vai para os países em desenvolvimento, justamente para ajudar, auxiliar nas ações de mitigação, né, que estão ocorrendo, que precisam ocorrer nesses países, né? Por exemplo, como o Brasil, qual seria uma ação de mitigação? Reduzir o desmatamento, né, que é a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa no Brasil, tá? Então, esse recurso ele seria para mitigação e transparência na implementação, algo que o André já falou anteriormente, né, que esses países têm que ter mecanismo para implementar de forma mais transparente possível esses recursos, e a gente sabe que muitos países, infelizmente, muitos países em desenvolvimento não têm essa configuração, né, de transparência ainda para implementar esses recursos, né? E, por último, operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima por meio de sua capitalização o mais cedo possível, tá? E aí, com relação a essa meta, né, que é ter esse recurso, 100 mil milhões de dólares por ano, ou 100 bilhões de dólares por ano no português brasileiro, né, para implementar essa questão das mudanças que são necessárias para esses países em desenvolvimento. Flavinha, como é que ficou essa questão na COP26? O André já falou um pouquinho, mas queria que você desse ênfase nisso, né, porque está totalmente relacionada a essa questão desse ODS 13. Isso, gente. Então, quem que paga essa conta, né? Esse financiamento climático é um dinheiro que ele é voltado para os países mais pobres e ele atua realmente como se fosse uma espécie de indenização. Então, os países que têm condição de fazer esse aporte financeiro fazem. Acontece que esse fundo atualmente, ele não chegou esse ano passado, por exemplo, ele nem chegou a 80 bilhões. Então, ainda falta para a gente conseguir alcançar essa meta. E os especialistas dizem que esse valor se tornou insuficiente para resolver o problema, que, na verdade, só se agrava cada vez mais. Vimos na COP26 que essa meta foi empurrada para 2025, e isso, com toda certeza, vai afetar, como o André já havia dito, os países insulares, esses países mais pobres que realmente dependem desse valor para conseguir adaptar e mitigar as alterações climáticas. Então, e aí fica uma pergunta para os nossos queridos ouvintes, né? Para filosofar. Cadê a solidariedade global dentro de toda essa matéria? Será que a gente aprendeu alguma coisa com essa pandemia, hein, Flavinha? Pois é, amiga, não é uma tarefa muito fácil, não. Pelo jeito, ainda estamos longe, né? Eita! A terceira parte do nosso programa está chegando. Chegou agora. E é o nosso quadro helicóptero, que a gente batizou, que é Gira e Voa. É uma parte que cada uma da gente vai dar uma dica, né? Ou falar uma personalidade que a gente tenha, que a gente acha que se destacou essa semana em relação ao meio ambiente. Posso começar? Claro. Então, vá. A minha dica e a minha personalidade não podia ser diferente do que Tichai Suruí, que foi uma indígena do estado de Roraima, que foi para a COP, é uma estudante de direito, uma engajada à frente da causa indígena, foi para a COP, fez um discurso todinho em inglês, coisa mais linda de se ver, chega a me arrepiei. E ela é representante também do Guardians of the Forest. Ai, que inglês horrível, mas tudo bem. Ela não está nem escutando a bichinha. Engajada no movimento Engajamundo. Mas eu fiquei muito encantada com ela quando eu fui pesquisar ela para indicar hoje no nosso quadro Giriboa, né? Que ela tem uns causos assim
bem importantes e acho que fundamentais. Ela luta pela floresta em pé, por direitos humanos, justiça ambiental e justiça social. Do discurso dela, eu peguei pontos chaves assim que eu achei incrível, porque ela fala assim que a Terra está falando. Realmente, a Terra a todo minuto, a gente tem um Covid aí que parou o mundo, né, durante esse tempo todo, e a gente sabe que a Terra está falando, e ela falou isso muito lindo. Outra coisa que eu acho importante ela ter feito, abre aspas, né, é que as mudanças corajosas e globais não é em 2030 e nem em 2050. Todas elas são agora. Isso também, para mim, fecha aspas, né? Isso, para mim, ficou muito marcado, essa frase dela. Eu acho que foi lindo o que ela falou. Eu achei lindo quando ela falou que também que os povos indígenas eles estão na linha de frente das emergências climáticas. E ainda citou, né, o Krenak, que para mim é eu sou super fã dele, sou suspeita de falar dele. Fiz até um curso outro dia com ele. Ela diz no discurso dela, né, a Tichai Suruí, ela disse que nós temos as ideias para adiar o fim do mundo. Então, assim, eu acho isso sensacional. Eu acho que ela é a personalidade dessa COP. Acho que poucas pessoas deram tanto valor a ela como ela deveria ter tido. Acho que essa menina tem que ser aplaudida de pé aqui e em todo o mundo. Que legal, Marília. Muito essa personalidade foi muito bem escolhida, parabéns. Eu vou recomendar, na minha dica, o documentário O Amanhã é Hoje, né? Também nessa mesma linha do que a Marília estava comentando, né? Que é já falando do drama de alguns brasileiros que já estão, né? Não é no futuro, é hoje, já estão impactados pelas alterações climáticas, mudanças climáticas, né? Que mostra o impacto do clima já alcançou, né, todos os brasileiros de diferentes regiões, né, seja no norte, no sul, no sudeste, esteja na cidade, no campo ou na floresta. Então, esse documentário ele mostra aí como as mudanças climáticas, as alterações climáticas, elas estão, né, mudando a vida dos brasileiros em todo o país. E ele está por um conjunto de ONGs e vale a pena mesmo para a gente perceber que o que a gente está falando hoje é algo que já está mudando a realidade de um monte de gente, né? Muita gente já está impactado pelas mudanças climáticas, né? Flavinha. Gente, e eu, para fechar, vou puxar a sardinha para o meu lado, vou falar aqui de uma ONG da qual eu sou membro e eu tenho verdadeira paixão por essa ONG, é a ONG La Clima. São advogados lá latino-americanos que lutam pelas mudanças climáticas, contra as mudanças climáticas. Então, eles têm trabalhos lindos, inclusive totalmente esclarecedores para a sociedade civil de modo geral. Então, para quem quiser saber mais e curtir mais, inclusive o André também é dessa ONG, sigam lá no Instagram, lá Clima. E aproveitando aqui para fechar o programa, sigam também nosso Instagram, Ambiente-se Mais. E nós temos o nosso e-mail para total contato, assim, sempre que vocês quiserem, sugestões, dúvidas, sugerir convidados, enfim, estamos abertos aqui a novas perspectivas. Nosso e-mail é ambiente-mais, tudo junto, sem hífen, @gmail.com. Gente, agradeço muito a participação de todas aqui. Foi ótimo passar essa noite com vocês. Obrigada, queridos ouvintes, e espero que semana que vem estejamos todas unidas novamente junto com vocês. Valeu. Valeu, até mais. Até.